Vamos começar pelo primeiro elemento, a imputabilidade. O Código Penal, ele não define imputabilidade. O Código Penal, ele trata exatamente do oposto. Embora ele diga, título 13, estamos começando a imputabilidade, quando ele vai para a definição, ele define, na verdade, a inimputabilidade. Então, para vocês chegarem ao conceito de imputabilidade, é só vocês lerem o 26 ao contrário. A leitura do 26 a contrário senso. Imputabilidade, meus caros, significa capacidade. Capacidade intelectiva mais capacidade volitiva. Capacidade intelectiva é a de entender o caráter ilícito do fato. Isto é capacidade intelectiva, a de compreender o caráter ilícito do fato. E capacidade volitiva é a capacidade de autodeterminação, de autocontrole. A volitiva é de autocontrole, é de autodeterminação diante do entendimento anterior. Então, a primeira, a intelectiva, é a de compreender o caráter ilícito do fato. E a segunda, a volitiva, é a de autodeterminação em virtude do entendimento anterior. Para que nós falemos numa pessoa imputável, ela tem que estar provida das duas. O sujeito só é imputável se ele entende e se controla. A falta de uma, ou a falta de outra, ou a falta das duas, leva à inimputabilidade. Então, para imputabilidade, vocês precisam das duas. Mas para inimputabilidade, basta que falte uma, tá? Em geral, as perícias nos mostram que o doente mental não tem a intelectiva e, o que é muito raro, o viciado em crack não vai ter a volitiva. Só que é muito raro. Eu digo para vocês que eu, até hoje, eu vi 2 casos em que a perícia disse que o sujeito era inimputável pela dependência de drogas. 2 em toda a minha carreira, que são mais de 15 anos trabalhando sempre no crime. 2 casos. A maioria dos casos a defesa pede, é ruim para o cliente. Então, como juízes, indefiram, é ruim, porque é mais um ano até vir o resultado da perícia. O sujeito vai continuar preso preventivamente, como se estivesse no fechado, né? Ao invés daqui a pouco de conseguir um benefício, tá? E a perícia vai dizer que ele é imputável. Mas então vejam, uma é de compreensão, outra é a de autocontrole. Joia. As causas de exclusão, por sua vez, são as seguintes. Doença mental. Desenvolvimento mental incompleto. Desenvolvimento mental retardado. Menores de 18 anos, pelo menos até hoje. E depois a embriaguez acidental completa. Pode aproximar ali. A doença mental, o desenvolvimento mental incompleto, o desenvolvimento mental retardado. A menoridade, eu não gosto de separar o menor de 18 do desenvolvimento incompleto, mas só para ficar mais didático para vocês. E a embriaguez acidental completa. As 3 primeiras estão no artigo 26 caput
do Código Penal. A menoridade, ela está no artigo 27 do Código Penal ou, se preferirem, na Constituição, artigo 228. E a última, a embriaguez acidental completa, está no artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Deixa eu mostrar a lei para vocês. Vamos lá. É isento de pena. Vejam como começa. É isento de pena, está nos dizendo que nós estamos caminhando aqui no campo da culpabilidade, então. Isenção de pena significa exclusão da culpabilidade. O agente que, por doença mental, primeira causa, ou por desenvolvimento mental incompleto, vejam que aqui já está o menor de 18. Por isso que eu digo para vocês que é quase uma redundância eu separar o desenvolvimento mental incompleto do menor de 18 como causas que seriam separadas e não únicas. Única, né? Aqui está o índio, que não vive em sociedade, e o menor de 18. Desenvolvimento mental retardado, como no caso dos oligofrênicos, os débeis mentais, os imbecis e os idiotas, segundo a classificação mais clássica. Era o tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz. Eu já mostro para vocês o sistema que está aqui, é o biopsicológico. Então vejam as três causas. Depois, os menores de 18 estão nos 27 e na Constituição Federal, artigo 228. E a embriaguez, como causa de exclusão da imputabilidade, está aqui no parágrafo 1º. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. São essas algumas observações agora em relação a isso. Voltamos para cá. Bom, o juiz aqui, ele precisa da perícia. Então, por mais perturbado mentalmente que pareça o réu de vocês numa sala de audiência, vocês requisitem a perícia. É claro que vocês não estão vinculados ao laudo, diz o CPP. O juiz não está adscrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou negá-lo no todo em parte. Agora, vocês não podem decidir sem o laudo. Como é que vocês vão aferir que alguém tem tal ou qual doença mental? Ou se possui ou é portador de um desenvolvimento mental incompleto ou retardado? Então, nós precisamos da perícia. Sem perícia não há a materialidade. Se vocês se convencerem que o sujeito é portador de doença mental a partir de um laudo, não esqueçam, vocês irão absolvê-lo. Absolvê-lo impropriamente. Tá? Esta é a sentença. É de absolvição imprópria. Não esqueçam disso. Tá? Absolvição imprópria. Porque vocês vão absolvê-lo e vão aplicar a ele medida de segurança. Eu falo um pouquinho mais das medidas de segurança na nossa aula sobre as penas. Tá? Eu começo falando das sanções penais, aí eu falo penas e medidas de segurança. Nós temos que ter uma atenção bem boa em relação a isso, porque é o tema da dissertação de mestrado de uma das examinadoras de vocês, que é a professora Fernanda. Tá? Vocês encontram, eu acho, no Lattes dela a dissertação. Então vocês têm que ir para o currículo Lattes dela, vocês têm que ver o que ela escreveu, tá? Para vocês, eu não sei se ela vai pedir, mas enfim, é um tema que ela conhece. A gente geralmente coloca em banca temas que nós dominamos mais. Tá? Eu digo isso porque eu fui banca já. Então eu adoro teoria do crime. Ah, minha prova foi cheia de teoria do crime. Não sei se isso aí vai seguir a regra como geralmente é, mas há grande chance que seja. Tá? Agora há pouco a gente preparou o pessoal lá para cima e o examinador tinha livros sobre tráfico, ele fazia parte de conselho de drogas, ele trabalhava, ele é promotor em vara especializada de entorpecentes. Bom, caíram 3 questões das 10 sobre drogas. Então, vamos nos preparar para isso, tá? Pessoal, a embriaguez acidental. Acidental é aquela que decorre do caso fortuito ou da força maior, tá? Embriaguez acidental é a que decorre do caso fortuito ou da força maior.
Completa, porque ela retira totalmente a capacidade do agente. Completa, porque ela retira totalmente a capacidade do agente. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Não acidental. Então vamos verificar isso aqui rapidinho, aprofundar um pouquinho mais a imputabilidade, já que foi o tema de dissertação da Fernanda, examinadora de vocês. Vamos aprofundar um pouquinho mais. A embriaguez, ela pode ser não acidental. A não acidental, ela pode ser voluntária, é a dolosa. Voluntária é a dolosa. O que é embriaguez voluntária? É quando o sujeito ele ingere a substância, e lembrem, embriaguez é um instituto de direito penal. Vale para o álcool, mas vale para as drogas também. É um instituto técnico de direito penal. Então, se o sujeito pratica um crime depois de fumar crack, ele está embriagado para o penal. Tá? Se ela é voluntária, é porque o sujeito consome a substância para ficar embriagado. Lembrem disso. Eu não estou dizendo que ele quer cometer o crime. Eu estou dizendo que ele está consumindo a substância para ficar embriagado. Ponto. Na culposa, ele também quer consumir a substância, mas ele não quer ficar embriagado. Olhem a diferença. Na voluntária, ele consome para ficar embriagado. Na culposa, ele consome porque ele quer, mas ele não quer é ficar embriagado. Bom, nas duas, meus caros, coloquem que jamais haverá a exclusão da imputabilidade. Não haverá exclusão da imputabilidade. A embriaguez não acidental jamais exclui a imputabilidade. O fundamento é o livre-arbítrio. Põe lá, meu caro. Observem a tela, por favor. Artigo 28 do Código Penal, agora no inciso 2. Não excluem a imputabilidade penal. Inciso 2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou por substância de efeitos análogos. Aqui, pessoal, se costuma questionar a teoria da actio libera in causa. A teoria da actio libera in causa. E conhecendo o perfil dos examinadores que são oriundos do mestrado da PUC, que tem toda uma linha ideológica mais garantista, eu sugiro para vocês que olhem isto aqui já com o viés de inconstitucionalidade, de responsabilidade penal objetiva. Porque o que é a teoria da actio libera in causa? É a teoria da ação livre na origem. Pensem comigo no seguinte caso. Vocês acordaram, foram cedo para a redenção, está um dia de sol bonito, está num domingo, estão lá tomando um chimarrão às 8 da manhã, e aí a autoridade, alguém está voltando da festa e invade a redenção com o carro, bate e atropela uma criança, e aí acaba, enfim, batendo numas árvores, sendo contido por alguém.
Aí as pessoas pegam, abrem a porta do carro e o sujeito cai, porque ele está completamente chapado na direção do carro. Está bêbado, drogado, está voltando da festa e mata uma criança dentro da praça ali. Muito bem. Vocês viram comigo o conceito de conduta. E conduta para os finalistas é um comportamento humano, voluntário e consciente. A consciência é a característica do finalismo, é o que diferencia o finalismo do causalismo. Um comportamento humano, voluntário e consciente. Ok. Então como é que nós vamos punir, se é que vamos punir penalmente, esse rapaz bêbado que matou uma criança, mas estava bêbado, drogado, estava dormindo na direção do carro, se o comportamento dele não é consciente? Vocês estão vendo? Se desenvolve uma teoria da ação livre na origem, por quê? Nós vamos levar em conta o elemento subjetivo dele da origem, ou seja, quando ele ingeriu a substância. E não o do momento do crime. O dolo de quando ele ingeriu a substância, de quando ele se drogou lá atrás, de quando ele bebeu, enfim. Esse dolo eu pego. E eu levo esse dolo para o momento do crime. Como se fosse efetivamente uma coisa automática, né? Então, a embriaguez dele lá atrás foi voluntária, como se ele praticasse crime doloso, mas como assim? Porque, na verdade, o atropelamento pode ter sido culposo. E da mesma forma, pode ser que lá atrás a embriaguez seja culposa, não acidental culposa. E ele pratique um pega, então dolo eventual. Esse tipo de vinculação ao elemento subjetivo da origem, ele é muito perigoso. E é por isso que a maioria dos autores modernos dizem que a teoria, ela representa um resquício de responsabilidade penal objetiva, tá? Então eu quero que vocês coloquem a crítica aí. A crítica à teoria é que ela é um resquício de responsabilidade penal objetiva. Resquício de responsabilidade penal objetiva. Eu já disse para vocês que a acidental é a que decorre do caso fortuito ou da força maior. É aquele exemplo, talvez o exemplo mais ridículo dos livros de penal, em que o sujeito está caminhando todo serelepe e faceiro na via pública, aí ele tropeça e cai num barril de cachaça, que está ali na calçada, né? Ok. Isso aí acontece, pessoal, na vida real, no mundo como ele é, geralmente quando há mistura de drogas lícitas. O sujeito está tomando um remedinho, está com um problema de saúde qualquer. Só que ele não sabe os efeitos ainda colaterais, ou enfim, do remédio. E ele toma um vinhozinho no almoço. Ele tem o hábito de tomar um vinhozinho no almoço. E o remédio potencializa o álcool do vinho. E aí ele sai da mesa do restaurante completamente grogue. E aí ele pratica atos penalmente relevantes. Ele bate em alguém, ele, enfim, agarra alguém, ele quebra o patrimônio do restaurante. Ele pratica um fato penalmente relevante. Bom, se a perícia, não é o juiz, se a perícia disser que esta embriaguez é completa, como assim completa? Ela retirou totalmente a capacidade do agente, qual é a consequência? Vocês acabaram de colocar um pouquinho antes, podem olhar aí. Exclusão da imputabilidade. É o 28, parágrafo 1º. Exclusão da imputabilidade. E da própria culpabilidade. Agora, senhores, se a perícia disser que esta embriaguez, ela retirou parcialmente, olha a incompleta aqui, retirou parcialmente a capacidade do agente, haverá uma redução da pena. É o 28, parágrafo 2º. Haverá uma redução da pena. Vamos para a tela.
Olhem aqui, eu já li para vocês o parágrafo 1º do 28, agora vejam o parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a embriaguez acidental incompleta é uma mera minorante genérica, uma causa geral de diminuição da pena, e vocês trabalham com ela na terceira fase. Terceira fase. Depois nós temos a patológica. Patológica. Aqui está o caso dos dependentes químicos e dos alcoolistas. Embriaguez patológica. É o caso dos dependentes químicos e alcoolistas. O tratamento é o mesmo da doença mental. Então, para esta embriaguez, vocês vão dar o tratamento que dariam para o caso de doença mental. O fundamento será o 26 caput e os senhores irão absolver impropriamente. Claro que, vejam o que a perícia vai dizer. A perícia, ela aferiu esta embriaguez patológica, absolvam impropriamente. E por fim, senhores, nós temos a preordenada. A preordenada é aquela em que o agente se embriaga para praticar crimes. Olhem o dolus malus agora. Ele se coloca voluntariamente em estado de embriaguez para, assim, praticar crimes. Então é o sujeito que fuma crack para ficar com coragem para assaltar. É o tarado maníaco sexual que usa canabinoide porque isso desperta libido para ele estuprar. Bom, essa aí não dá para excluir nada, vocês concordam? Por favor, né? Olhem o dolus malus, repito. Ela, além de não excluir nada, põe na tela, meu caro, ela é uma agravante. Eu estou no 61, não esqueçam que as agravantes são trabalhadas na segunda fase. 61 são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 2, ter o agente cometido o crime, é a última, olha lá. Letra L, em estado de embriaguez preordenada. Então a embriaguez preordenada é uma agravante, 612L. Depois eu quero que vocês coloquem uma palavra sobre a emoção e a paixão. A emoção, senhores, coloquem que é um transtorno psíquico provisório. Emoção é um transtorno psíquico provisório. E paixão é um transtorno psíquico duradouro. A emoção é um transtorno provisório e a paixão um transtorno duradouro. Eu coloquei aqui 28.1 para que vocês lembrem que elas não excluem a imputabilidade penal. Não excluem a imputabilidade penal. Vamos para a tela. Olhem ali. Não excluem a imputabilidade penal, inciso 1, emoção
e paixão não excluem a emoção violenta ela pode ser uma privilegiadora. Isto é melhor para o réu. Ela é trabalhada na terceira fase. Ou uma atenuante. É bom para o réu também, não é tão bom, mas é bom também. E aí ela é trabalhada na segunda fase. Então ela pode ser uma privilegiadora, artigo 121, parágrafo 1º, ou uma atenuante, artigo 653C. Só que vocês cuidem, porque quando nós falamos no privilégio, se pressupõe duas coisas. Eu vou até escrever aqui, ó. Se pressupõe o domínio e se pressupõe a imediatidade. E quando nós falamos na atenuação, se pressupõe a influência e não há o critério da imediatidade. Faz toda a diferença. Porque são teses alegadas no júri. Vocês pensem no sujeito que chega em casa e flagra a mulher na cama com outro. Pega a arma e mata os dois. Aí a tese dele é violenta emoção. Agora vocês pensem em outra cena em que ele apanha no bar, vai em casa, pega a arma, volta para o bar, fica de tocaia, espera quem o agrediu sair do bar e toca a bala. E mata aquela pessoa. Pensem nos dois casos. Quando se fala em domínio, se fala na chamada emoção choque, se fala numa explosão, se fala em uma não reflexão. Aqui não há espaço para homicídio premeditado. Não há espaço. Olhem aqui. Abriu 121. Vim para o parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social, não é o caso. Ou valor moral, não é o caso, agora é. Ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Vejam que aqui a lei fala em domínio. E se exige a imediatidade, logo em seguida. Ele pegou a mulher na cama. É a provocação. Vejam que esse logo em seguida acompanha o domínio. Por quê? Porque ele explodiu, ele não refletiu. Porque se ele foi em casa, pegou a arma, voltou para o bar, tudo isso ele está pensando no que ele está fazendo. Ele está refletindo. Ali tem premeditação. Bom, aí eu vou para o 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3, ter o agente. Letra C. Cometido crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a, olha aqui, influência. Vejam que a lei não fala domínio aqui, ela fala influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Vejam que não tem o logo em seguida aqui também. Eu não preciso da imediatidade na atenuante, eu preciso na privilegiadora. Portanto, se o sujeito foi em casa, pegou a arma, pensou no que vai fazer, voltou no bar, ele refletiu, ele não pode então ser beneficiado pelo domínio, pelo privilégio, mas ele pode pela atenuação. E para nós encerrarmos esse primeiro pontinho aqui, eu quero que vocês coloquem critérios ou sistemas
de aferição da inimputabilidade. Critérios ou sistemas de aferição da inimputabilidade. Pode aproximar aqui. O primeiro deles é o biológico. E o biológico, ele se preocupa apenas com a causa. Para o biológico só importa a causa. Só importa saber se o agente é portador daquela tal ou qual perturbação mental. É só isso. É só o que importa saber. O sujeito nasceu assim, ele é portador de tal coisa? É. Bom, então ele é inimputável. Só interessa a causa. Coloquem letra A, não é adotado no Brasil, com exceção dos menores de 18 anos. Não é adotado no Brasil, com exceção dos menores de 18 anos. Para os menores, o sistema é puramente biológico, como vocês sabem. A letra B trabalha com o sistema ou critério psicológico que só se importa com a consequência. O contrário, só interessa a consequência. Não interessa que o sujeito tenha nascido com tal ou qual problema, que ele seja portador de tal ou qual problema. O que interessa é, no momento do crime, ele estava perturbado? É isso que interessa. Se a perícia disser que a mulher, quando flagrou o marido na cama com outra, ela não sabia o que estava fazendo e ela matou os dois. Se nós adotássemos este sistema no Brasil, esta mulher estaria absolvida por ausência de culpabilidade, vejam. Mesmo que ela não seja portadora de nada, portadora de nenhuma doença. Só que coloquem, por favor, letra B, não é adotado no Brasil. Só importa a consequência. A letra B não é adotada no Brasil, não tem exceção. O sistema biopsicológico, ele acaba integrando os dois anteriores e exigindo 3 requisitos. O sistema biopsicológico exige 3 requisitos. O requisito causal. Coloquem a causa, deve estar prevista em lei. Requisito causal. A causa deve estar prevista em lei. O segundo é o requisito cronológico. A causa deve se manifestar no momento do crime. Requisito cronológico. A causa deve se manifestar no momento do crime. E o terceiro é o requisito consequencial. Consequencial. A causa deve retirar a capacidade do agente. Consequencial. A causa deve retirar a capacidade do agente. Vamos para a tela. Eu voltei para o 26, que diz assim, olhem comigo, é isento de pena o agente que, repito, vocês já sabem que nós estamos trabalhando excluindo culpabilidade. Vai começar o requisito causal, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Acabou o requisito causal. Vai começar o cronológico. Era, vírgula, ao tempo da ação ou da omissão. Acabou o cronológico. Vai começar o consequencial. Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vejam, nós adotamos no Brasil, no 26, o sistema ou critério biopsicológico. É o que nós adotamos no Brasil no 26.
o biopsicológico. Só não esqueçam que no 27 nós adotamos o puramente biológico, por exceção. Alright? Vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos.